Olá, bom dia. Eu sou a Alessandra Hag e eu venho aqui hoje trazer esse vídeo importante para vocês que desejam trabalhar como terapeutas, né? Trabalhar no mundo da internet, no mundo online. E sabemos que não existe receita de sucesso e que cada caso é um caso, mas especialmente quando a gente está pensando em colocar o nosso negócio, né, para ofertar, para vender, a gente precisa estudar o que veio antes de nós fazermos isso, né? Antes, no processo como vendas, no total de visão mercadológica. Então, existe até um nome chique que a gente chama para isso, que é o benchmarking, né? O benchmarking nada mais é que uma análise estratégica e aprofundada das melhores práticas usadas para as empresas do mesmo setor que o teu. Então, por exemplo, o benchmark vem de uma palavra de origem inglesa, que é benchmark, que essa ferramenta significa referência e é uma ferramenta de gestão essencial para o aprimoramento dos processos com relação aos produtos, né, e serviços que tu vai prestar. Então, é uma análise estratégica e aprofundada das melhores práticas que são usadas por empresas, pelos, né, os teus serviços, os teus produtos do mesmo setor que você. O benchmarking, ele vem da palavra de origem inglesa, benchmark, que significa essa referência, então, como uma ferramenta de gestão essencial para o aprimoramento de processos, produtos e serviços, tá? Então, a ideia aqui não é a gente copiar as ações de quem faz o sucesso, de você ir lá buscar as pessoas que fazem a mesma coisa que você e você copiar, né? Mas sim usar exemplos de que conseguiu chegar ao topo com uma inspiração para o seu trabalho através dessa análise que se faz. Então, boa parte do teu sucesso no negócio online está na estratégia da psicologia, do marketing, da comunicação, que vai ser preciso aprofundar através da psicologia digital para divulgar melhor o seu negócio. E se você acha que esse tipo de divulgação se resume em apenas uma página do Facebook ou lá do Instagram, uma conta, enfim, que você esteja administrando, você está muito enganado. Sabe por quê? Porque a comunicação online, ela pode realmente ajudar o teu negócio a bombar. Sabe por quê? Porque esse é o espaço, de alguma forma, né, de publicidade que é mais democrático que existe, enfim, porque são poucos os terapeutas holísticos que têm a receita suficiente para anunciar na televisão, nas redes sociais, ou patrocinar alguns artistas famosos para ir lá falar da tua terapia, né? Então, a internet, assim como a Coca-Cola, enfim, ela pode anunciar e você também pode. A gente está todo mundo no mesmo canal, está todo mundo hoje com o celular na mão fazendo o processo acontecer, né? E tudo é adaptado ao tamanho e à capacidade do teu negócio. Então é bem importante que tu saiba isso, porque você vai saber exatamente quem vai receber os seus anúncios e também a plataforma da psicologia digital, do processo do marketing, vai te permitir a segmentar o seu público através da idade, do sexo, da localização, a parte geográfica, né, a renda que ele recebe e até mesmo o gosto musical ou a preferência de filmes, livros, né, que ele tem. Ou seja, se você falar especificamente com e para esse público, você vai ser mais assertivo na condução do seu processo, tá? E também você vai saber que os seus clientes, eles pensam o que do seu curso, da sua imagem, da sua mensagem, o que eles estão pensando, como que eles estão avaliando o teu processo, né? Então, na televisão, na revista, no outdoor, na rádio, você vai passar a sua mensagem de alguma forma. Nas redes sociais é a mesma coisa, né? Só que lá, no outdoor, na rádio, na revista, tu nunca vai saber qual é a resposta do teu público. Tu vai saber que vai estar vindo pessoas porque enxergaram aquela propaganda, né? Aquela divulgação. Mas na internet, o cliente também pode enviar algumas mensagens
direto para você, né? Pelo direct, pelo Messenger, enfim, aonde for que você esteja divulgando. Ou seja, dá para ouvir o seu público e também identificar as maneiras de criar as estratégias mais agradáveis de divulgação, ok? Então, bom, gente, impossível a gente não pensar nessa crise, nesse momento, quando a gente conversa sobre mercado e negócios, e isso é uma realidade, tá? E nesses momentos de crise, todos nós sabemos que os autônomos, os profissionais autônomos, têm várias alternativas, né? Que é investir em divulgação online, ou de boca a boca, ou se der por vencido, né? Ele vai convencer as pessoas do seu meio, ao seu redor, para poder ser atendido por vocês. Mas fica limitado, né? Então, como se a gente tivesse dito antes, a internet é o melhor espaço para vocês poderem ampliar a chegada da sua informação. Então, agora eu vou te explicar quais são os tópicos mais importantes, né? Que eu tenho aqui toda a minha trajetória anotada, né? Todos os meus tópicos. Agora nós vamos falar sobre eu vou te explicar sobre esses tópicos que são mais importantes e que devem ser trabalhados, né, nesse tipo de divulgação online. E como que o conteúdo pode estar ajudando neste momento na sua vida, no seu negócio ou no seu produto. Então, primeira coisa, a gente precisa identificar o seu público-alvo, a sua persona, né? Isso nós chamamos de definição de persona. Na psicologia digital, nessa etapa, é preciso a gente listar e entender todas essas características do teu público-alvo, né? Da tua persona. Então, desta maneira, você vai saber quem e por onde falar com esses potenciais clientes, porque realmente eles estão ali olhando, entendendo e você está conectando com ele de alguma forma, e a gente vai falar disso mais tarde aqui durante essa aula, tá? A produção de conteúdo, depois de saber o que interessa ao seu público, você vai poder produzir um conteúdo que vai chegar diretamente nele, é um conteúdo útil, né? E que vai atraí-lo até as suas redes, até o seu, né, as suas plataformas e vai fazê-lo se interessar por comprar o seu curso online, ou a sua terapia, o seu atendimento. Existe um funil de vendas que a gente trabalha esse aspecto do funil. Então, a conversão deste público em potenciais clientes, a partir do momento em que o seu público se interessa pelo teu conteúdo, pelo teu atendimento, pelo teu curso, você precisa iniciar um relacionamento com ele. E como que a gente inicia isso, né, Hag? Enfim, isso se dá, gente, primeiramente através de um e-mail que a gente manda, ou do blog, aonde você está se relacionando, ou das redes sociais, né, dos eventos no Facebook, enfim. Por exemplo, existe uma ótima opção para compartilhar os teus conteúdos que são relacionados ao evento e serve como um chamariz desse público, né? Onde tu tem lá, faz no Simpla, por exemplo, um evento de atendimento, um workshop que tu vai explicar sobre o que é registros sarcásticos, o que é a conexão com os anjos, enfim, o que for, você vai montar esse curso e através desta chamada você vai começar a conectar com a sua persona, tá? Então, todas essas etapas, elas exigem o quê? Elas exigem técnicas, que são ferramentas e estratégias para que tudo isso seja feito de maneira mais certeira possível e que tu consiga adaptar. Então, através desse processo como um todo, a gente vai entender sobre essa produção de negócio online, né, do teu atendimento, da tua terapia, né? A gente tem 3 pontos, 3 dicas, vamos dizer assim, para o seu negócio ficar espetacular no mundo online. E a gente já vai falar sobre isso, tá? Independente do tamanho do teu negócio, do teu produto, da tua rede social, do teu Insta, do teu Facebook, existem esses pontos que precisam ser levados em consideração para tu ter um crescimento e que eles não podem ser esquecidos jamais. Então, anotem aí. Primeiro, planejamento. O que é o planejamento, gente? Antes de qualquer coisa,
Foco no planejamento do seu material, do seu conteúdo. Então, não adianta só tu oferecer, eu atendo com registros sarcásticos. Não adianta. Eu preciso explicar para as pessoas o que é registros sarcásticos na forma como eu entendi, tá? Então, eu preciso explicar para as pessoas sobre o meu produto na forma como eu aprendi. Então, tu tem várias formas de poder estar explicando isso. Quem será o seu público, né? Vai direcionar para ele. Então, é para quem, né? Que tipo de público, de persona que tu tá falando sobre o que é registro sarcástico? Como que isso vai ser realizado? Como que isso vai ser, como que isso pode ser realizado? Qual é a estrutura necessária para ele poder ter um atendimento, né? Só precisa de um canal, né, de vídeo, enfim, pelo celular, pelo Google Meet, pelo Zoom, enfim. E quanto antes a gente puder pensar em deixar tudo pronto, planejadinho, o que, como, onde, quando e porquê, né? Que são os 5 Ws e os 2 Hs, quanto e quanto eu vou precisar, então marcar uma data e ver tudo que eu vou gastar de tempo, porque aqui não tem valor a ser investido, né? Melhor vai ser o seu planejamento, tá? Número 2, escolha o melhor, enfim, né? Pense no público que precisa ter uma experiência inesquecível, tá? Então, a questão aqui é que tudo deve ser escolhido pensando em gerar o mínimo de transtorno possível para quem vai aproveitar o teu conteúdo. Então, assim, eu tenho que te deixar à vontade, eu tenho que te deixar gostando desse conteúdo, te dando dicas aonde eu vou alimentar a saciedade lá, né? Saciar a vontade, a curiosidade de quem está no outro lado, ok? Então, é claro que sempre que o cliente fica satisfeito, isso é enfim, um convidado que vai responder positivamente para o teu próximo convite, certo? 3. O terceiro, gente, é o seguinte, nós precisamos estar prontos para imprevistos, né? Porque isso vai acontecer e estão fora do nosso controle. Então, portanto, é imprescindível que você e sua equipe estejam preparados para alguma eventualidade. Mesmo que os produtos sejam bem planejados, eles estão sujeitos a isso. Então, tu pode cair uma conexão com a internet, tu pode ter uma palavra errada escrita lá no banner que tu criou. E sempre a gente tem que ter uma flexibilidade para lidar com esses imprevistos e poder estar corrigindo no percurso, tá? Então, vale inclusive a pena levantar uma lista de coisas, fazer um checklist para que vocês possam estar durante o planejamento, no seu curso online, no seu atendimento, enfim, colocando, né, o que vai precisar. Então, acredite, vocês não vão se arrepender por estar preparando este momento de atendimento, esse momento de comunicação com a tua persona, né, com os teus clientes. E, enfim, algumas dicas como essas também eu estou dando lá nas minhas redes sociais, né, aonde é o meu canal Ali Hag Holístico e também dentro do meu curso. Mas, vamos lá. Eu acho que a gente precisa saber, assim, como é que eu vou definir a minha persona, Ali, né? Então, vai aqui uma dica para quem nunca entendeu sobre isso, como é que é a gente entender, visualizar o avatar, entender a nossa persona. Então, na verdade, gente, assim que você consegue entender como criar a tua persona, né? Tu entender a psicologia digital, você vai começar a pensar como o cliente. Então, tu te coloca lá no lugar dele e começa a pensar e agir como dono do produto a ser vendido. O que ele vai gostar de ouvir? E detalhe, não adianta tu falar sobre os benefícios do produto, da vantagem que ele tem de adquirir o teu atendimento ou o teu produto. Você precisa conversar com ele através das dores que ele sente. O que ele está sentindo que tu vai chamar atenção pelo teu produto, pelo teu serviço, tá? Então, esse é o caminho certo para a gente ter sucesso no mundo digital. Bom, afinal de contas, sem uma persona, sem um avatar, sem conhecer verdadeiramente o teu cliente, você teria grandes chances de dar um tiro no próprio pé, gente. Sabe por quê? Porque vocês vão jogar um banho, um balde de água fria aí em toda a comunicação de venda se vocês não souberem para quem vocês estão comunicando, né? Então, quando
você conhece o seu grupo, você sabe exatamente o que ele quer e o que ele espera. E a partir daí, pode até usar as melhores palavras para poder fazer um bom texto de vendas. Outra vantagem, gente, de ter um avatar, uma persona definida, é que você vai ter a economia financeira para as campanhas publicitárias. Você vai estar direcionando de uma forma orgânica ali para quem que você quer oferecer os seus atendimentos e eles vão poder estar conectando porque você está sendo assertivo na sua persona, no seu avatar, né? Então, sem que para que você não tenha que ficar fazendo testes e mais testes até descobrir o que realmente funciona, é importante que essa maneira é possível a gente otimizar o máximo de investimento, porque você vai passar a trabalhar com um público específico, né? Não tenta trabalhar, atirar para tudo que é lado, porque isso não dá certo, ok? E se você conhece pelo menos um pouco da psicologia digital, você sabe que um público segmentado, ele vale muito mais na hora de vender do que aquele público que não está sendo segmentado, tá? E você também pode ter o anúncio mais épico de todos os tempos, mas ele, se não segmentar corretamente ao seu público, ele vai jogar fora a peça publicitária, todo aquele investimento de comunicação que você teve, porque não vai funcionar, ok? Então, o que é persona? O que é avatar? Avatar, a persona, é uma pessoa-alvo na qual a empresa, o teu negócio, o teu produto, o teu serviço está focado em apresentar o produto e o serviço. A ideia aqui é criar uma imagem, né? Uma imagem bem peculiar que vai apresentar o teu produto para que seja usada as técnicas certas que vão concretizar em vendas, tá? Então, quer saber como é que a gente pode criar uma persona? Por exemplo, eu tenho a persona que se chama Bárbara. A Bárbara é uma terapeuta que ela não sabe divulgar, que ela não sabe fazer lives, que ela não sabe dar uma aula no digital, que ela não sabe mexer no Canva, ela não sabe organizar um banner. A Bárbara ela tem medo da crítica, porque o marido não apoia, o filho critica, a mãe diz que ela tá velha já para fazer esse tipo de coisa, ela se acha gorda, ela se acha magra, ela se acha, enfim, vários pequenos defeitos, né? Ela se autocoloca e não para não ir para o digital. Então a Bárbara sente todas essas dores que eu falei aqui agora, mas ao mesmo tempo ela tem sonhos. O sonho dela é montar o seu negócio holístico, a sua sala holística para atendimento. O seu sonho é pagar uma casa própria, comprar a sua casa própria. O seu sonho é comprar um carro. O seu sonho é poder fazer sucesso na internet, divulgar o seu produto, divulgar o seu serviço. O seu sonho é colocar os filhos no colégio particular. O seu sonho é poder quitar todas as contas, as dívidas. O seu sonho é ajudar muitas pessoas, né? Enfim, existem dores e existem sonhos da minha persona, da Bárbara. Eu denominei de Bárbara ela. E eu preciso conversar com essas dores e com esses sonhos da Bárbara. Então, no modo geral, todos os terapeutas que sentem alguma coisa estão nesse cenário em algum momento. E quando eles estão nesse cenário em algum momento, eu consigo conectar a minha conversa com eles, porque isso está muito claro para mim, né? Então, como é que eu cheguei a isso? Eu fiz uma pesquisa, eu perguntei o que você mais gostaria, eu fiz lá pelo Google Forms, que é gratuito, os formulários, né? Tem que estar o Google no comercial para que você possa acessar o Google Forms de forma gratuita. O Facebook ou o Instagram não consegue, a tua conta no Google não pode estar no pessoal, eles têm que estar em configurações comercial para que você possa ter acesso ao Google Forms, tá? Tem alguns Googles pessoais que já conseguiram aí conectar com o Google Forms, mas pelo que eu sei, tem que ser conta profissional. Então, vocês vão lá e é um formulário que tu pode montar ali de pesquisa perguntando
se essa pessoa, o que ela mais gostaria, o que ela sente, qual é a sua dor, o que ela precisa resolver, o que ela... Perguntas que são direcionadas a mim, a Bárbara, e que eu vou conseguir, de alguma forma, obter alguns resultados, que aquilo ali vai ser a minha amostra, né, para poder estar levando conteúdos para ela. Então, a partir disso que a gente cria posteriormente um nicho de mercado. Eu trabalho com terapeutas e futuros terapeutas. É um nicho de mercado que nasce dessas estratégias de marketing, né? E que deve, então, combinar as vendas dos nossos produtos. É através desta linha que eu vou conseguir fazer uma comunicação e trazer para dentro do meu funil. Então, definitivamente, gente, o jeito certo de criar um avatar é gerando um engajamento com uma comunicação simples e objetiva. Você precisa entender que o seu público, ele quer que você reconheça ele através dessas dores ou desses sonhos. Ele precisa, o seu público quer, para conseguir ter um bom relacionamento com você, entender se ele sente isso ou se ele sente aquilo. Se você tiver essa comunicação e conseguir entender através dessa pesquisa ou através do que você já aprendeu, da sua prática, da sua experiência, melhor vai ser a geração de conteúdo para essas pessoas, tá? Então, a persona é uma pessoa alvo, né? É uma comunidade alvo na qual o teu negócio está focado para apresentar um produto ou um serviço. E a ideia aqui, gente, tá? É de criar uma imagem. Para quê? Para que sejam usadas técnicas que vão, de alguma forma, concretizar em vendas. Porque quer saber como criar um avatar no marketing digital, uma persona no marketing digital? Eu vou te deixar alguns temas hoje aqui com você para que você possa desenhar a sua persona, né? Então, alguns exercícios que eu vou estar te deixando aqui. Só que para isso, gente, não basta apenas a gente mandar um e-mail para as pessoas, né, no modo geral, perguntando, né, o que vocês fazem e esperam da vida. Tem que ter as perguntas assertivas no sentido de buscar o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando, por que seria interessante fazer registros sarcásticos com essas pessoas, fazer reiki com essas pessoas, tá? Então, na verdade, é preciso fazer uma série de questionamentos que vão mostrar essas principais características da tua persona, ok? A partir disso é que se cria, então, posteriormente, um nicho de mercado, um subnicho, também pode aprofundando, né? E a partir desse nicho de mercado é que vão nascer essas estratégias da psicologia digital e que vocês devem combinar a venda com relação aos seus produtos. E definitivamente, gente, o jeito certo para a gente criar uma persona, para a gente entender, é gerando esse engajamento com uma comunicação simples e objetiva com essas pessoas, tá? E você precisa também entender que o seu público quer para conseguir ter um bom relacionamento, né, com ele, porque senão, gente, nada feito. Por que entender a sua persona é importante para a construção de conteúdo, é importante para a copy, né? A copyright, que a gente chama que é a construção, geração de conteúdo. Se você não sabe, o conteúdo copy é aquele que é focado na venda de serviços e produtos. Então, ele pode fazer a diferença aos visitantes para gerar mais leads e converter alguns clientes. Só que esses textos, gente, tá? Para serem qualitativos, eles precisam ter a definição de um avatar, que é para quem você vai escrever ou para quem vai, né, estar te escutando. A copy também é pela comunicação. Então, leia e entenda por que é tão importante ter uma persona definida, um avatar definido. Ter a clareza e a objetividade, né, de persuasão que vocês vão conseguir de alguma forma levar uma clareza sobre o teu atendimento, sobre o teu conteúdo. Bom, ser claro é saber usar as palavras que todo mundo vai entender. Tenha uma conversa formal, mais simples, né, com seus clientes, porque isso também vai te manter conectado, né? Vai te manter em contato com esses clientes. E também já é
uma objetividade que tem a ver com seguir o seu propósito, toda a comunicação que tu vai estrategicamente liberar para essa sua persona, para esse seu, né, avatar, para esse seu nicho. E a ideia não é parecer nada forçado, tá, gente? É conseguir reduzir algumas frases no máximo possível para poder ser clara e objetiva e chegar a essa comunicação até ele. Essa objetividade que eu falo, ela torna o texto mais legível e até prazeroso, tá? Que são as headlines, que são storytelling, quando a gente tem uma narrativa de poder estar construindo um conteúdo e também faz a persuasão com algumas técnicas, né? E que pode até aparecer uma dica bacana, mas que é muito útil para conseguir chegar até o funil de vendas, tá? E se a ideia é converter, a gente precisa ser o quê? Persuasivo. Sim, a gente precisa ser persuasivo através do quê? Subtítulos de textos, a gente precisa ser persuasivo explicando, sendo mais aconselhável a usar subtítulos, né, para separar os textos e gerar tráfego, né, o título separado do texto, e isso faz com que eles conectem a informação de um com o outro, e isso faz com que esses textos geram tráfego para você. Então, a ideia não é comprometer a eficiência do conteúdo. Aqui vale a ideia de microtextos. Façam textos pequenos, que são aqueles pequenos usados para indicar um formulário, o CTA, botões de direcionamento. CTA é Call to Action, são os botões. Clique aqui e responda essa pesquisa. Faça essa gentileza, né, de responder essa pesquisa, ou clique aqui e saiba mais, né? Enfim, essas questões que são o CTA, que leva essas pessoas para alguma outra página, para algum outro link, né? E o like do Facebook, aquele que é, né, curtido, que as pessoas clicam ali, é porque você direcionou de alguma forma esse botão Call to Action, né, para poder estar direcionando as pessoas para uma página depois, enfim. É o teu público, eles vão estar olhando também a concorrência, para ver quem é você, quem não é, se você está falando a comunicação que está tocando ele. Primeiro, né, quando tu pensa em público, quando tu pensa em concorrência, você vai ter que saber tudo sobre o que a tua concorrência está fazendo. E já até a gente falou um pouco disso em algum momento, quando tu vai persuadir, tu precisa ter a jornada da heroína, a jornada do herói, né? Contando o porquê que tu chegou nos registros sarcásticos, porquê que tu chegou na tua terapia, porquê que tu chegou no reiki, enfim, o que te levou a chegar lá, falando a tua trajetória, ou fui por saúde, ou fui por curiosidade, ou por querer ajudar as pessoas. Então, ao mesmo tempo que você tem que conhecer os produtos das outras pessoas, você tem que contra-argumentar com relação à sua concorrência. Então, vocês veem as pessoas falando, não mal, mas criticando o trabalho de umas das outras, isso é estratégico, gente. Isso é muito estratégico, tá? Todo mundo começou lá com o Érico Rocha 6 em 7. Agora todo mundo fala, ih, essa promessa de 6 em 7, não sei o que, não vale nada. Mas eles começaram por lá. Então, eles só estão usando como um contraponto para poder gerar marketing para eles, ok? Então, é lógico que você tem que saber que você está entregando, o que você está entregando ao seu cliente, né? Então, isso tem que ser muito redondinho para que você possa estar falando a linguagem com ele. E por que é a partir disso que vai usar a linguagem específica, gente, as palavras certas, tá? Porque justamente você tem esse olhar de quem é a sua persona. É como que você consegue chegar no coração dessas pessoas, na dor, nos sentimentos delas e façam com que elas venham para o lado de vocês. Então, a criação da tua persona é a primeira coisa, tá? Com quem que eu vou falar? Quem são os meus clientes? Quem é meu público? Com quem eu vou conversar? Com que dores e com que sonhos eu vou estar conversando? Então, não restam dúvidas que é preciso a gente entender como criar esse avatar, essa persona,
através da psicologia digital. E se você quiser transformar vidas, ajudar as pessoas de alguma forma, mais rapidamente, mais ainda você precisa alinhar esta conversa com eles, tá? E eles têm a ver com ter um bom relacionamento com você, e é um passo muito importante antes mesmo de você começar a criar os seus textos, os seus banners, as suas divulgações, ok? Então, com relação a isso, a gente já viu aqui o quanto é importante a gente entender desses conceitos, né, que é o persona, né? A persona, o público-alvo, quem é o público que você vai encomendar. Mas na vida real, ela não será somente esses resultados, né? Então, para uns são diferentes do que para outros, porque uns captam mais rápido do que outros. Mas a gente precisa entender o nosso nicho. A gente precisa entender, através dessa persona, quem é o nosso nicho, né? E aí você sabe que gerar um nicho em seu negócio nada mais é do que entender se é na área de relacionamento, se é na área de negócios, se é na área financeira, se é na área de hobby, se é na área de serviço, se é na área de saúde, se é na área de desenvolvimento pessoal, se é na área de enfermidades, doenças, saúde. Qual é o teu nicho que tu vai trabalhar, né? Ah, Ali, mas dá para ser mais do que um? Até pode, mas se tu tiver um definido, relacionamentos, registros sarcásticos, porque eu não consigo me relacionar. Financeiro, registro sarcástico, porque eu não consigo, o reiki, porque eu não consigo trabalhar o meu lado financeiro. Direcionar vai ser mais assertivo enquanto foco, ok? Então, se você sabe qual é o seu nicho ou o seu subnicho, você vai estar claro no que você precisa fazer. Então, se é de negócios, o que tu vai trabalhar em negócios? Daí entra a questão do subnicho. Tu vai trabalhar gestão, marketing, investimento. Se é relacionamento, esse é o nicho, relacionamento. Qual é o subnicho? Sedução, casais, pais e filhos, enfim. Se é hobby, qual é o subnicho? Pet, esportes, cartonagem, sei lá, jardinagem. Se é desenvolvimento pessoal, coach, liderança, alta performance. Se é saúde, terapias, emagrecimento, autismo, enfim. Tu vai direcionando, vai criando os teus subnichos nesse processo. Isso tudo é muito importante, tá? Você sabe, por exemplo, qual é o tamanho aproximadamente do teu nicho? Qual é a demanda? Existe um link que a gente faz a pesquisa para saber qual é o tamanho do seu nicho. E tudo isso a gente vai aprofundando, né? Para que a gente tenha uma ideia, a gente entra lá no Google Keyword. Keyword é Keyword, tá? Planner, Keyword Planner. Meu inglês não é muito bom, tá, gente? Mas é Keyword P-A-L-N-N-E-R, tá? Se escreve bem assim. E quais são as principais fontes de dor da tua persona, do teu avatar? No marketing que a gente vende, na psicologia digital, o que eles querem é exatamente atender essas dores. Mas a gente entrega o que eles precisam. Então, entender que essa é a paixão, né? Que você tem a paixão, que você tem a habilidade, que você está dentro desse nicho, é importante conhecer e estudar este foco do nicho, quem são essas pessoas, né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando na área da saúde e eu trabalho com a insônia, o que tira teu sono, né? Todos os dias? O que te dá medo? Né? O que gera tua ansiedade? Qual é o principal perigo que ainda tu não enxerga, né? Quais são as maiores oportunidades que a tua persona pode ter pela frente? Existem algumas oportunidades que ele ainda não enxergou? Como que tu pode estar entregando essa questão? Quais são os sonhos do teu avatar? Como que ele pode estar conseguindo? Se ele entrar em registros e fizer isso, ele consegue estar resolvendo essas situações.
mas quais são os sonhos deles, né? O que que eu vou, o que ou com quem a tua persona aspira a ser, o que que ela quer ser? Ela quer ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz, ter uma família, enfim, né? Uma família espetacular. O que que ela deseja, almeja? Para quem é autônomo ou não e já faz o entendimento do poder de preencher, enfim, a sua agenda de clientes, né, com mais facilidade e ter um negócio sólido, é porque fez todos esses estudos de persona, né, de entender o seu nicho e subnicho. Agora, quem ainda quer preencher a agenda, quer fazer a coisa acontecer, precisa entender desse negócio, né? Então, dentro desse processo como um todo, qual é o grande motivo que você quer ter um negócio no mundo digital? Isso também é muito importante, né? Não adianta só entender do avatar se eu não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Então, me fala do teu real interesse. Qual é... por que você quer levar um produto ou um serviço no mundo digital ajudando as pessoas, né? Qual é o teu propósito? E propósito aqui, eu não falo o que você nasceu para ser, como as pessoas pensam. O propósito aqui é, se eu estou no ponto A, fazendo cursos, me aprimorando, eu quero ser terapeuta, eu sou terapeuta, eu quero ajudar as pessoas, quero ganhar dinheiro com isso, quero ser remunerada, eu quero poder... Este caminho é o propósito. Este caminho tem várias ações que vai chegar no teu destino, mas o propósito está aqui nesta caminhada. Então é bem importante que você entenda que você vai do ponto A transformando para chegar no ponto B e vai transformando as pessoas ou elevando o nível de consciência delas, né? Então é como se fosse a trajetória do coaching ali, do ponto A para o ponto B. E mesmo que você ainda esteja vinculado a uma empresa ou trabalhando, né, home office, e aí já quer mudar um pouco a sua vida trabalhando com as questões de terapias e oferecendo, né, abrindo uma brecha aí no negócio digital, você pode estar ganhando muito dinheiro que você nem imagina, atingindo várias pessoas no mundo inteiro. Eu tenho alunas de Miami, eu tenho alunas dos Estados Unidos, eu tenho alunos da Espanha. É muito legal quando vocês conseguem perceber que sim, eu tenho alunas de lá, olha que incrível isso. Eu me lembro que quando veio a primeira foi de Miami, eu dei um pulo, um berro, não acredito, porque realmente, gente, as pessoas estão olhando em qualquer lugar do mundo. Então, é importante vocês saberem como conversar com as pessoas, saber a sua persona para que direcione e alcance lá a essas pessoas que estão buscando isso, né? O que você não vê? O que você não vê? É que todos os dias você fica procurando uma forma de adaptar os novos clientes, de chamar os novos clientes, né? Você não sabe ainda o que colocar no seu negócio online de alguma forma para gerar resultado, né? E você ainda não conseguiu porque não está enxergando essa possibilidade, né? O teu real problema, vamos dizer assim, que é toda vez que você tenta uma coisa, você está criando um novo negócio, você está criando uma nova forma de empreender. E você até hoje não percebeu que o que você tem de conhecimento, de conteúdo, é muito valioso para outros negócios. Então, a solução é empurrar o carro que está aí em movimento, né? Vai te exigir pelo menos menos esforço do que empurrar um carro que está parado, né? Então, o que você prefere? Ter conhecimento de psicologia digital e ter um negócio para quem que tu oferece, que tu possa estar convertendo como clientes, ou ficar parado aí esperando as coisas acontecer ou voltar ao dito normal, que não vai mais acontecer, tá? Então, essa é a aula de hoje, onde eu trago a clareza de vocês poderem estar entrando no mundo digital com assertividade e com experiência, né? Trazendo toda a sua trajetória heroína, trajetória de herói, né? Para que você possa estar levando as possibilidades para os seus clientes. Beijo de luz, tchau, tchau!